Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí nesse vídeo tratar sobre o efeito fotoelétrico, nessa unidade nossa que é sobre primórdios da física quântica. Primórdios da física quântica, o que a gente está tratando são aqueles fenômenos iniciais da teoria quântica, antes da teoria mesmo ter sido desenvolvida. Alguns fenômenos foram descritos utilizando aqui alguma hipótese de quantização, e é isso que a gente vai estudar aqui nesse vídeo, tá certo? Vamos seguindo aqui, vamos tentar pensar qual que é a ideia desse efeito fotoelétrico. O fotoelétrico, que o foto vem de luz e o elétrico é de corrente elétrica, tá certo? E alguns dispositivos aqui que a gente já deve ter visto no nosso dia a dia. Alguns tipos de sensores, por exemplo, que a gente tem aqui, esse aqui emite uma certa radiação aqui, luz ou um laser, alguma coisa, e bate nesse objeto aqui que está captando esse laser, e aí para trancar aqui esses cofres, por exemplo, para não deixar ninguém chegar perto desse cofre. Aqui esse laser que ele pode estar sendo emitido para gerar uma certa corrente elétrica nesse objeto aqui, tá certo? Aqui tem um outro tipo de dispositivo que tem aqui um laser batendo aqui nesses dois camaradas. Vocês estão vendo que a luz ou a radiação está sendo incidida no material, e essa radiação que está sendo incidida no material gera aí algum efeito de corrente elétrica nesse material, tá certo? A gente tem sensores de presença, esses vários sensores que utilizam algum tipo de radiação sendo incidida sobre o sensor, e essa radiação sendo incidida sobre o sensor gera ou não uma certa corrente elétrica ali nesse sensor. A gente tem aqui um fotômetro, que é um medidor aqui de luminescência ou de quantidade de luz, tá certo? Isso é muito utilizado em câmera digital. Câmera digital a gente tem um marcadorzinho lá para a gente saber quanto de luz que tá incidindo na câmera digital. Até no celular tem como a gente mexer lá o quanto de luz que ele está captando, tá certo? Então tem aqui um fotômetro, que uma televisão de tubo, que ela também usa efeitos de fotocondutividade, tá certo? Televisão de tubo não é já muito utilizado hoje em dia, hoje é LCD, cristal líquido, né? Que é um outro tipo de efeito, mas fotocondutividade que também é muito era muito utilizado nas TVs de tubo, utilizando o efeito fotoelétrico para gerar a imagem ali. E aqui eu coloquei o efeito fotovoltaico, que não é necessariamente o efeito fotoelétrico, eles são similares, não é exatamente o efeito fotoelétrico, mas eu coloquei porque está sendo muito utilizado para geração de energia elétrica através de luz solar. Então eu deixei isso aqui para vocês darem uma pesquisada no efeito fotovoltaico e comparar com o que a gente vai estudar com o efeito fotoelétrico, tá certo? Mas que algumas aplicações desse efeito fotoelétrico hoje em dia, vocês estão vendo que isso está bem no dia a dia nosso. Mas coloquei isso aqui, mas e aí? De onde começou essa ideia do efeito fotoelétrico, certo? O efeito fotoelétrico começou aí por volta de 1850, 1860, então no século XIX. A gente tem aqui um eletroscópio, né? Um eletroscópio de folhas de ouro, e ele está carregado negativamente. Se esse camarada está carregado negativamente, as duas perninhas dele aqui de baixo, elas vão estar separadas. Por quê? Porque eu tenho cargas negativas dos dois lados, então vai ter uma força de repulsão entre essas perninhas, elas vão estar separadas. O pessoal notou que se a gente incidisse luz ultravioleta nessa placa aqui do eletroscópio, o que ia acontecer é que as perninhas que estavam separadas, elas iam juntar, tá certo? Então, incidindo luz ultravioleta, eu ia descarregar esse eletroscópio. Então, esse já foi um início desse efeito que a gente chama de efeito fotoelétrico, certo? Beleza. Então, pessoal, eu já tinha estudado isso aí lá por volta de 1850, 1860, e com o avanço aí da tecnologia, estudando aí o eletromagnetismo, eram várias pessoas estudando, inclusive aqui um camarada que é muito importante, né, que é o Hertz. Ele estudou a transmissão e a captação de ondas eletromagnéticas, como que ele ia captar ondas eletromagnéticas e como que ele ia gerar ondas eletromagnéticas. E esse Hertz, lá em 1887, então já tem um tempinho, né, ele notou que quando tinha, nas antenas dele, quando tinha alguma faísca perto das antenas, ele captava melhor as ondas eletromagnéticas que ele estava gerando, certo? E ele notou uma outra coisa, ele notou que se essas antenas, se tivesse saindo faísca e se ele incidisse luz ultravioleta nas antenas, a captação aumentava mais ainda. Então ele conseguia melhorar o sinal que ele estava captando. Então isso já foi um efeito falando assim, opa, peraí, se tem faísca aqui, significa que tem uma certa corrente, alguns elétrons passando de um para o outro aqui, e se eu jogo luz ultravioleta, melhora essa captação, então já tem alguma coisa relacionada. Isso continuou sendo estudado, aí quando foi em 1902, esse camarada aqui, Philip Lenard, ele foi o primeiro camarada que fez aqui, um dos primeiros camaradas, que fez aqui um certo tipo de gráfico, tentando estudar qual que era a relação dessa corrente que estava sendo gerada com a frequência da luz que estava sendo incidida. Porque no Hertz aqui ele estava incidindo luz ultravioleta, só que você pode incidir luz de outras cores, tá certo? De outras frequências.
Então esse camarada aqui colocou aqui luzes de outras frequências atingindo um certo material e vendo o que isso ia gerar. E é isso que a gente vai estudar. A gente vai estudar basicamente o circuito que esse sujeito aqui estudou e como que foi a descrição quântica desse efeito fotoelétrico, tá certo? Mas esse gráfico aqui, inclusive, é do artigo dele. Então é um gráfico muito interessante que a galera que for fazer física moderna, laboratório de física moderna, vocês vão fazer um gráfico muito parecido com esse. Então já fica de olho nesse gráfico aqui. É que ele tentou analisar qual que era a relação das cores da luz que está incidindo no material e com esse efeito de gerar uma certa corrente elétrica num circuito, certo? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Nós vamos fazer um circuito muito similar a esse do Leonard e a gente vai ver o que vai acontecer. E depois a gente vai tentar descrever esse camarada, tentar ver qual que seria a descrição clássica, o que estava dando de errado e analisar a descrição quântica desse sujeito, certo? Então o circuito, essa simulação aqui é do FET. Eu vou deixar aí para quem quiser dar uma olhada nessa simulação do FET. Ela só tem em .jar, que é Java, né? Mas ela é simulação aqui. Vocês estão vendo que eu tenho aqui luz. Dessa luz aqui eu posso variar a intensidade nesse ponto aqui. Aí vocês desculpem o tamanho da simulação, mas é porque o Java aqui ele não permite aumentar a janela, tá certo? Então eu posso aumentar e diminuir a intensidade da luz nesse botão. Eu posso mudar aqui a frequência da luz, ou o comprimento de onda, que dá na mesma, né? Então eu posso mudar aqui a frequência da luz. Do lado aqui eu posso mudar qual que é o alvo. Aqui está o alvo como sódio, então essa placa aqui ela é de sódio. Esse camarada aqui então é sódio, esse camarada aqui também é sódio, tá certo? Então eu estou incidindo luz numa placa de sódio. Além disso eu tenho uma bateria aqui que eu posso inverter o sinal dela. Eu posso ir aqui de 8 volts até menos 8 volts. Eu vou deixar por enquanto aqui em 0 volts, tá certo? Que é o que eu quero fazer inicialmente. E esses camaradas aqui, essas bolinhas aqui são elétrons. Vamos assumir que as bolinhas são elétrons. Não são não, elétrons não são bolinhas, mas vamos assumir que esses camaradas são bolinhas. Eu posso pedir aqui para mostrar apenas os elétrons mais energéticos e eu posso ter aqui um gráfico de corrente por tensão aqui na bateria, eu posso ter um gráfico de corrente por intensidade da luz, eu posso ter um gráfico aqui de energia do elétron versus a frequência da luz incidida. Mas por enquanto eu não vou querer mostrar gráfico nenhum não, tá certo? Só vou dar o play aqui. Dei o play aqui e vocês estão vendo aqui. Aqui tem um amperímetro, né? Tem um amperímetro aqui medindo a corrente nesse circuito. Vocês estão vendo que eu estou incidindo luz aqui nessa placa e ela tem aqui uma corrente aqui de 0,022 ampere, tá certo? Se eu diminuo aqui essa intensidade até muito pouco aqui, a corrente diminuiu, tá certo? Então beleza, isso era até esperado classicamente. Eu diminuo a intensidade aqui para 0, eu vou aumentando a intensidade, aumentei a corrente, tá certo? Bacana, né? Então até aí tudo bem, vou deixar a intensidade aqui em 100%, eu estou mandando aqui luz nessa placa, alguns elétrons estão pulando aqui, mas vocês estão vendo que nem todos os elétrons têm a mesma velocidade, alguns elétrons aqui eles têm uma velocidade diferente, esse aqui está quase paradinho aqui, ele está quieto aqui, e esses elétrons eles estão pulando aqui, gerando uma corrente. Então se os elétrons estão vindo para cá, a corrente é para o outro lado, né? Que a corrente ela é o contrário aqui do movimento dos elétrons, e aí tem uma corrente aqui elétrica, medir a corrente elétrica, bacana. E a bateria aqui é de 0 volts, certo? Se eu aumento a bateria, olha só, essa bateria aqui ela está marcando aqui mais desse lado e menos desse lado, certo? Então nesse lado aqui tem mais, esse lado aqui tem menos nessa situação que eu estou mostrando aqui agora. Então se tem positivo aqui, esse positivo vai atrair os elétrons. Então se eu aumentar a bateria aqui, ó, vocês vão ver que eu vou só aumentar, eu estou aumentando aqui o quê? Eu estou aumentando a velocidade que os elétrons estão vindo para cá, porque eu estou puxando ele aqui com mais força, eu estou colocando aqui uma diferença de potencial aqui que está atraindo esses elétrons para o lado direito aqui da simulação. Bacana, né? Só que se eu começar a inverter a bateria, olha só, isso aqui é importante, ó, 0,033 ampere, tá certo? Se eu começar aqui a inverter a bateria, chega uma hora que os elétrons, eventualmente, eles vão parar, tá certo? Eles vão parar por quê? Eles vão parar porque esse camarada aqui, ó, ele começa a estar aqui, ó, positivo do lado de cá e negativo do lado de cá. Então esse negativo do lado de cá ele vai começar a empurrar os elétrons para a esquerda e os elétrons vão começar a vir para o outro lado, tá certo? Então se eu inverto aqui tudo aqui, ó, se eu inverter mais aqui, ó, vocês vão ver que os elétrons todos eles vão voltar para o outro lado e aí eu não vou medir essa corrente aqui. O que eu estou querendo medir aqui nesse circuito é essa corrente de elétrons pulando da esquerda para a direita. É isso que eu estou querendo medir, tá certo? Só que aí, qual que é a situação aqui? A situação que fica interessante aqui é o seguinte, olha só, eu vou deixar aqui isso aqui em menos
Vou deixar ele nesse menos 1.4 volts aqui. Vocês estão vendo que mesmo assim tem alguns elétrons que estão pulando a placa. Vocês estão vendo que tem algumas bolinhas. Elétrons não são bolinhas, não são bolinhas, não são bolinhas. Vou até colocar um X aqui. Ó. Elétrons não são bolinhas, certo? Só que vamos representar eles por bolinhas aqui. Vocês estão vendo que mesmo a corrente sendo zero, a corrente é zero porque eu estou medindo essa corrente aqui que está aqui, desses elétrons que estão pulando aqui e vindo para cá, tá certo? Só que vocês estão notando que mesmo assim alguns elétrons estão pulando da placa, certo? Só que se eu diminuo a frequência dessa luz aqui, ó, olha o que acontece. Se eu coloco aqui, ó, um verde aqui esquisito, aqui, um verde água, ainda tem elétron pulando. Só que se eu coloco aqui, ó, um amarelo, vou colocar amarelo aqui. Se eu coloco amarelo aqui, ó, não tem elétron pulando na placa, tá certo? E isso independe da bateria que eu colocar. Se eu colocar uma bateria para cá, ó, não vai ter elétron pulando a placa, tá certo? Se eu colocar aqui uma frequência vermelha, não vai ter elétron pulando a placa. Se eu colocar uma frequência mais vermelha aqui, infravermelho, não tem elétron pulando a placa. Só que se eu vier aqui, ó, amarelo, não tem elétron pulando a placa. Se eu colocar aqui o verde, não tem elétron pulando a placa. Só que se eu coloco aqui, ó, já tem elétron pulando a placa. Esse é um perímetro que não é sensível o suficiente para medir essa corrente, mas já tem elétron pulando a placa, certo? Se eu aumentar mais aqui, ó, tem elétron pulando a placa, tá certo? Se eu aumentar mais a frequência, vai ter elétrons, inclusive, mais energéticos pulando a placa. Vocês estão vendo que a corrente aumentou. Olha só que interessante. Se eu fizer isso aqui, ó, aqui tem zero, a corrente é zero, não tem elétron nenhum pulando a placa. À medida que eu for aumentando a frequência ou diminuindo o comprimento de onda, a corrente está aumentando, tá certo? A corrente está aumentando para esse camarada aqui, ó. Olha lá, a corrente vai aumentando, aumentando, aumentando. Aqui diminuiu, aqui eu não sei por que diminuiu, aqui isso aqui deve ser erro desse Java aqui, ó. Isso aqui deve ser erro desse camarada aqui. Mas enfim, tem lá, ó. Tem lá a corrente aumentou nesse camarada aqui, tá certo? E aí, olha só, aí o que eu posso fazer, né? Aí beleza, eu vou deixar aqui agora no ultravioleta. Mentira, eu vou deixar no violeta aqui, ó, pra gente ver a luz batendo. Então tem luz batendo aqui, eu tinha deixado aqui em 8 volts, e aí vocês decoram isso aqui, ó. Essa corrente aqui está 0.153, tá certo? Vocês decoram esse número aí. Agora o que eu vou fazer? E por favor, vocês tenta brincar com essa simulação. A simulação é interessante pra gente brincar. O que eu vou fazer aqui é mudar a bateria, ó. Mudei a bateria aqui, vocês estão vendo que a corrente está praticamente igual, tá certo? Aí coloquei a bateria aqui em zero. Coloquei a bateria aqui em zero. Eita, cadê? Aqui, ó, em zero. Ela tem 0 volts, tem aqui, ó, 0.153, certo? Só que se eu mudar aqui a bateria para o negativo, o que vai acontecer? Eu estou colocando negativo aqui agora. Só que ainda continua tendo elétron chegando do lado de cá, porque existe corrente. Olha aqui, olha. A luz está batendo aqui, o elétron está vindo aqui. Apesar de eu ter colocado nesse lado aqui agora, está negativo. Esse lado aqui agora está negativo e aqui está positivo, tá certo? Mesmo eu colocando aqui o negativo, essa luz ela está transferindo energia para o elétron de uma maneira que é suficiente para o elétron sair daqui e mesmo com esse negativo estando desse lado aqui da placa, esse elétron consegue chegar com energia desse lado aqui, tá certo? Então olha só que interessante, a luz bate aqui, o elétron pulou e chegou desse lado aqui, eu ainda tenho corrente. Então nós vamos mudar aqui a bateria até chegar uma hora que a corrente zerou, tá certo? Então, olha aqui, a corrente zerou. Então, a princípio, não vai ter nenhum elétron saindo aqui, batendo nessa placa aqui, tá certo? Só que o que eu vou fazer agora? Olha só, a corrente zerou. Ou seja, o que está significando isso nessa hora aqui? Significa que essa luz que está batendo na placa não transfere energia suficiente para o elétron pular dessa placa aqui e chegar desse lado, tá certo? Só que, e se eu aumentar a frequência, ou se eu diminuir o comprimento de onda aqui? Vocês estão vendo que agora teve corrente, tá certo? Ou seja, eu aumentei a frequência da luz incidida, isso aqui é tudo da luz. Eu aumentei a frequência da luz incidida e agora eu tenho uma corrente sendo gerada aqui, tá certo? Ou seja, aumentei a frequência, eu dei mais energia para os elétrons que estavam saindo dessa placa e chegando nessa placa aqui. Olha só que bacana. Agora nós vamos tentar fazer esses gráficos, tá certo? Qual gráfico? O primeiro gráfico aqui que eu vou fazer eu vou fazer esse gráfico aqui, ó. Quer ver? Vou deixar aqui em uma frequência aqui, essa frequência aqui, tá certo? E eu vou variar a intensidade da luz. Aí variando a intensidade da luz, vocês estão vendo aquilo ali, ó. Não está acontecendo quase nada, tá certo? Olha lá, só o de baixo ali que mudou.
Aqui a corrente veio para zero porque não tem nenhuma luz sendo incidida. Só que aqui vocês estão vendo que esse gráfico aqui, ó, deixa eu aumentar ele aqui. Tá aqui, ó. Tem aqui menos 8 volts, tá lá. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Opa, agora eu vou ter que dar um menos 1 aqui. Agora eu fiz isso aqui, ó. Ó, que interessante, ó. Beleza? Então vocês estão vendo que para essa frequência de luz ou para esse comprimento de onda de 364 nanômetros, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui é que a corrente zerou. Nesse ponto de quê? Esse gráfico aqui é de quê? Esse gráfico aqui é de corrente por tensão, tá certo? Ou seja, o que eu estou querendo analisar é em qual ponto que eu consigo frear totalmente os elétrons, ou seja, em qual ponto que a corrente é zero. Em qual ponto que a corrente é zero? Olha lá, em 8 volts está lá, eu fui diminuindo, quando chegou ali em 1.2 volts, a corrente zerou, tá certo? Então, olha aqui, ó, tá aqui, ó, em 1.2 volts a corrente zerou, beleza? O que eu vou fazer agora é mudar em 1.2, então decora isso aqui, ó, 1.2 volts a corrente zerou. Vou mudar a frequência da onda aqui, ó, vou diminuir a frequência da onda, certo? Então aqui, ó, aumentei esse camarada aqui, vocês estão vendo que quando eu mudar aqui, ó, esse camarada aqui, ele vai ter zerado, aqui é porque não está mostrando, mas ele vai ter zerado aqui ó, em 0.8 volts. O que era em 1.2 volts que a corrente zerava, agora a corrente está zerando em 0.8 volts, tá certo? Se eu aumentar a frequência agora, o que vai acontecer? Se eu aumento a frequência, vocês vão ver que esse camarada aqui, ó, ele zerou lá perto de 2 volts. Ele zerou aqui em 1.8 volts. Ou seja, aumentar a frequência da luz incidida significa que eu preciso de mais energia aqui na bateria, de mais tensão aqui da bateria, tá certo? Ou mais energia nessa diferença de potencial aqui que eu estou gerando para frear os elétrons completamente, tá certo? E o mais interessante também, olha para esse gráfico aqui de baixo, esse gráfico aqui, ó. Esse último gráfico aqui é um gráfico da energia dos elétrons em função da frequência, tá certo? Então eu vou mudar a frequência aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês vão ver que esse camarada aqui vai dar uma reta, tá certo? Ele vai dar uma reta ali, ó. Tá certo? Esse camarada aqui está dando uma reta, beleza? Então esses gráficos, principalmente esse primeiro gráfico e esse último gráfico, que eu vou até deixar, e esse último gráfico, eles vão ser muito importantes para a gente. Quais gráficos? Um gráfico da corrente fotoelétrica por tensão e um gráfico da energia dos elétrons por frequência, tá certo? E vocês estão vendo que esse camarada aqui, ele vai me dar coisas desse tipo. Então, olha só, aqui está lá em menos 1.8, aqui está no 1.4 volts, tá certo? Que ele está zerando esse sujeito aqui, ó, que está dando zero aqui, tá certo? E depois, se eu mudar a frequência, vamos tentar diminuir a frequência aqui, vocês vão ver que ele vai zerar lá, aqui, ó, ele está zerando lá perto de zero, tá certo? Ele está zerando aqui lá em menos 0.4 volts. E esse menos aqui significa o quê? Que eu estou colocando o positivo desse lado e o negativo desse lado, porque eu estou querendo frear os elétrons, tá certo? Então essa simulação aqui é uma simulação muito interessante para vocês trabalharem. Então, dada essa falatória aqui na simulação, então vamos tentar estudar essa simulação aqui, tanto classicamente quanto de maneira aqui descrita pela teoria quântica. Então, só esse circuito aqui é basicamente o circuito que está mostrando a simulação, né? A gente tem aqui luz incidindo numa placa de metal, essa luz incidindo numa placa de metal, ela pode eventualmente retirar um elétron dessa placa. Tá certo? A corrente elétrica que a gente quer medir é a corrente fotoelétrica, então a corrente ela é nesse sentido, porque o elétron está vindo nesse sentido aqui. E essa bateria aqui, esse símbolo aqui com essa seta, significa que essa bateria eu posso alterar ela, tá certo? Eu posso alterar tanto a polaridade dela quanto o valor dela, tá certo? Então eu tenho esse circuito aqui. O circuito é muito simples, é esse circuito aqui que a gente quer trabalhar. Isso aqui não é um capacitor, isso aqui são só aquelas duas placas da simulação. Bacana? Então beleza, então classicamente, então, o que era esperado classicamente? O que era esperado classicamente? O circuito aqui, ó. Classicamente é esperado que o tempo necessário para que certa radiação retirasse o elétron da placa era grande. Por exemplo, eu vou deixar essa conta aqui para vocês fazerem uma tarefa. Por exemplo, uma radiação de intensidade de 1 mW por metro quadrado incidindo no metal de função trabalho 4 eletronvolts, eu vou ter que voltar para falar o que é função trabalho. O que é função trabalho é o seguinte, vocês estão vendo aqui que se eu colocar, deixa eu até tirar aqui, ó. Se eu colocar aqui sódio, se eu colocar sódio aqui nesse camarada aqui, ó, aqui está sódio, aqui, ó. Só vocês lerem aqui, tá sódio aqui, certo? Se eu colocar sódio aqui, eu preciso de uma certa frequência
para retirar, aqui eu tenho que voltar para zero esse camarada aqui, eu preciso de uma certa frequência para zerar a corrente, certo? Então a frequência aqui, por exemplo, 499 nanômetros, o comprimento de onda de 499 nanômetros. Se eu mudar aqui para cobre, por exemplo, para cobre de repente eu preciso aqui de uma frequência maior, tá certo? Aí aqui não mudou não, o que está acontecendo aqui? Vai. Deixa eu ver se eu der play de novo aqui. Ó, travou. Eita, raiz. Eita. Platina. Será que se eu mudar para platina? Olha lá, se eu mudo para platina, aqui já deu. Porque demora ali. Se eu mudo para platina, eu preciso aqui de um comprimento de onda de 188 nanômetros para zerar, para começar a ter o efeito fotoelétrico. Tá certo? Então eu vou voltar aqui para o sódio. Para o sódio, vocês vão ver aqui que eu precisava aqui, ó, de uma frequência de 499, de um comprimento de onda de 499 nanômetros para iniciar o efeito fotoelétrico. Se eu coloco aqui, por exemplo, o zinco, vamos ver aqui, o zinco eu preciso aqui de um comprimento de onda de 284 nanômetros. Se eu colocar aqui o cálcio eu preciso de um comprimento de onda de 395 nanômetros para iniciar o efeito fotoelétrico. E o mais interessante também, olha só, para esses materiais, dado um certo comprimento de onda, para comprimento de ondas maiores, não existe efeito fotoelétrico, tá certo? Para esse camarada aqui, ou para o zinco, se eu abaixar aqui de 397 nanômetros, se eu aumentar de 397 nanômetros, eu estou falando abaixar porque toda hora eu estou pensando em frequência, tá certo? Mas se eu aumentar aqui o comprimento de onda acima de 397 nanômetros, não tem efeito fotoelétrico, tá certo? Isso é por quê? Isso porque depende de cada tipo de material. Dependendo de cada tipo de material, eu vou precisar de uma certa quantidade de energia para retirar o elétron da placa. E isso depende do material. E essa energia que eu preciso para conseguir retirar o elétron do material é o que a gente chama de função trabalho. Então, só voltando, que ali na frente eu falei de função trabalho, então eu estou voltando aqui. Então, função trabalho é o quê? Função trabalho é a energia necessária para eu conseguir retirar o elétron de um certo material. A ideia é tipo de energia de ionização. Para cada tipo de átomo eu tenho uma energia de ionização, aqui eu vou ter uma função trabalho, que é a energia que eu preciso fornecer para o material para retirar um elétron dele. Essa é a definição de função trabalho. Então olha aqui, ó, o tempo necessário para que certa radiação retirasse o elétron da placa era grande. Então, por exemplo, radiação de intensidade de 1 mW por metro quadrado, incidindo no metal de função trabalho 4 eletronvolts, ou seja, 4 eletronvolts é a energia que eu preciso fornecer para esse tipo de material para retirar um elétron dele, tá certo? E isso depende de cada material. Então, por exemplo, radiação de intensidade de 1 mW por metro quadrado, incidindo no metal de função trabalho 4 eletronvolts, levaria aqui, classicamente, aproximadamente 2 horas para retirar um elétron, tá certo? Aproximadamente 2 horas para retirar um elétron, tá certo? Vocês viram na simulação, assim que joga a luz, já está saindo o elétron. Depois eu vou mostrar qual que é o valor medido hoje em dia. Então, outra coisa que era esperado classicamente, como a energia da radiação eletromagnética é proporcional à intensidade da onda, quanto maior a intensidade, maior a amplitude dos campos elétrico e magnético da radiação eletromagnética. E, portanto, maior a energia que seria incidida nas placas. Ou seja, classicamente, a energia ela é proporcional à intensidade, na verdade, ao módulo da intensidade ao quadrado. Então, quanto maior a intensidade, maior seria a energia dessa radiação eletromagnética incidindo na placa, certo? Intensidade. Eu até coloquei aqui de azulzinho aqui, para vocês verem que é a intensidade, tá certo? E eu sublinhei de vermelho aqui. Outra coisa que era esperado classicamente, que a energia da radiação e, consequentemente, dos elétrons que saltam da placa não poderia estar relacionada à frequência da luz incidente. E vocês viram na simulação que depende muito da frequência da luz incidente. Porque dependendo da frequência ou dependendo do comprimento de onda que dá na mesa, dependendo da frequência, eu nem consigo ter efeito fotoelétrico. E isso classicamente não era esperado. Classicamente, se eu incidisse luz na placa de qualquer frequência, mas com uma intensidade muito alta, era para eu obter efeito fotoelétrico. E isso aqui na simulação, vocês estão vendo que, por exemplo, se eu coloco para esse material aqui, ó, cálcio, vou voltar para o sódio aqui. Se eu colocar aqui sódio com essa radiação aqui vermelha, vou colocar de vermelho aqui. Se eu colocar aqui intensidade 100%,
eu não tenho efeito fotoelétrico. Se eu aumentar isso muito essa intensidade, eu continuo não tendo efeito fotoelétrico, tá certo? Para essa frequência aqui, ó, para esse comprimento de onda. E isso não era esperado classicamente. Classicamente, a energia de radiação não poderia estar relacionada à frequência da luz incidente. E o potencial de freamento, o que é potencial de freamento? É justamente esse potencial dessa bateria aqui, ó, é o potencial que eu zero a fotocorrente, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho um potencial aqui de menos 0,6 com uma corrente de 0,097. Se eu aumento aqui o potencial aqui para 1 volt, opa, cadê? Para 1 volt aqui exatamente, eu tenho a corrente zero, tá certo? Então para esse comprimento de onda aqui, esse potencial aqui freia o meu elétron. Então a gente chama isso de potencial de freamento, tá certo? Então esse potencial de freamento, a definição dele é justamente o potencial necessário para zerar essa corrente aqui, tá certo? Para frear totalmente os elétrons. Então o potencial de freamento, a diferença de potencial necessária para frear o elétron mais energético, ele dependeria da intensidade da luz incidente e não da frequência ou do comprimento de onda da luz incidente. Então o que era esperado classicamente era isso, que o tempo necessário para que uma certa radiação retirasse o elétron da placa era grande, que a energia da radiação ela fosse proporcional à intensidade da onda, ou à intensidade da luz incidida ali, que a energia da radiação não poderia estar relacionada à frequência da luz incidente e que o potencial de freamento ele dependeria da intensidade da luz incidente. E o que a gente viu na simulação é diferente. O que a gente viu? A gente viu que que a luz, assim que ela bate na placa, o elétron já pula, já começa a ter efeito fotoelétrico, já começa a ter corrente, certo? E isso aqui é um dado muito interessante, que o tempo decorrente entre a luz incidir na placa e o elétron saltar da placa, isso é medido hoje, é da ordem de nanosegundos. Então, assim, a luz bate na placa, já pula, é praticamente instantâneo, tá certo? Então, não foi observado esse tempo muito grande para retirar o elétron. Uma outra coisa que foi observada experimentalmente, que só ocorre efeito fotoelétrico a partir de uma certa frequência da luz ou de um certo comprimento de onda mínimo, tá certo? Então, aumentar a intensidade da luz não interfere neste fato. Para frequências abaixo dessa frequência mínima ou para comprimento de ondas maiores que esse comprimento de onda, o efeito fotoelétrico ele não ocorre independente da intensidade da luz incidida. Isso a gente viu aqui na nossa simulação, né? Se eu colocar aqui para essa frequência aqui não tem efeito fotoelétrico, ou seja, não tem essa corrente, e se eu aumento ou diminuo a luz aqui, isso não interfere em nada, tá certo? Por outro lado, se eu coloco aqui para esse comprimento de onda, para essa frequência, existe efeito fotoelétrico, eu vou deixar aqui com menos 1 volt, e se eu diminuir aqui a intensidade, eu continuo tendo, para uma intensidade muito baixa, eu continuo tendo corrente, tá certo? Só se eu zerar a intensidade, que eu zero a corrente, porque aí eu não tenho nem luz incidindo na placa, tá certo? Então só ocorre efeito fotoelétrico a partir de uma certa frequência da luz, e aumentar a intensidade da luz não interfere neste fato. Para frequências abaixo dessa frequência mínima, o efeito fotoelétrico não ocorre independente da intensidade da luz incidida. Uma outra coisa que foi observada experimentalmente na nossa simulação, que a partir do momento em que ocorre efeito fotoelétrico, a quantidade de cargas emitidas pela placa é proporcional à intensidade da luz incidida. A quantidade de cargas elétricas é proporcional à intensidade da luz incidida. Isso a gente viu quando, por exemplo, se eu diminuir aqui, ó, a corrente diminui, mas continua havendo corrente, tá certo? Isso é importante. Não significa que cessa a corrente quando eu diminuo a intensidade. O que está acontecendo aqui é que a quantidade de bolinhas aqui diminuiu. Só que se eu colocar aqui, aumentar a intensidade, a quantidade de bolinhas aqui vai aumentar. A quantidade de elétrons, que a gente, entre aspas, aqui está chamando de bolinha. Muito entre aspas. Tá certo? Uma outra coisa que foi observada experimentalmente é que o potencial de freamento, aquele potencial da bateria, que é esse camarada aqui, ó, o potencial de freamento não depende da intensidade da luz, mas da frequência da luz incidida, tá certo? Não depende da intensidade da luz incidida, mas da frequência. Isso a gente pode notar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, eu vou achar o potencial de freamento desse camarada aqui, ó, vai ser aqui menos 1,6 volts. Se eu diminuir ou aumentar a intensidade aqui, ó, não vai mudar a corrente. Vocês viram que não apareceu corrente aqui. Só que se eu aumentar a frequência ou diminuir aqui o comprimento de onda, vocês estão vendo que apareceu corrente,
tá certo? Ou seja, aumentar a frequência fez mudar o potencial de freamento. Para eu mudar aqui, para eu zerar de novo a corrente, eu tive que aumentar esse potencial de freamento em módulo aqui, tá certo? Então essa que é a ideia desse último aqui. Eu vou ler de novo. O potencial de freamento não depende da intensidade da luz, mas sim de sua frequência. Bacana. Então os gráficos aqui importantes para a gente, que a gente fez na simulação, e eu deixo para vocês brincarem com isso também. Esse gráfico aqui é para a mesma frequência, então eu não coloquei aqui não, mas esse aqui seria Ni1 igual a Ni2, que é igual a Ni3, ou seja, tudo para a mesma frequência, tá certo? Então se eu aumentar a intensidade, olha só, eu aumentei aqui, eu tenho intensidade 1, intensidade 2, intensidade 3. O que eu vou mudar é essa corrente depois do potencial de freamento. Isso aqui é um gráfico de corrente por tensão. Essa tensão aqui é justamente o potencial da bateria. Vocês estão vendo que mudar a intensidade, o que eu vou mudar é a quantidade daquelas bolinhas que estão saindo da placa, tá certo? O potencial de freamento aqui, ó, é o mesmo, para a mesma frequência. Então, isso aqui esse gráfico aqui é para a mesma frequência de luz sendo incidida, que eu estou mudando a intensidade. Vocês estão vendo que o potencial de freamento aqui é o mesmo, tá certo? É esse camarada aqui. Eu não mudo o potencial de freamento quando eu mudo a intensidade. Isso era uma coisa que não era esperado classicamente. Uma outra coisa que foi observado foi isso aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó, o vermelho, aqui essa legenda está bem óbvia, né? Vermelho, verde e lilás, tá certo? Então eu joguei aqui luz vermelha, luz verde e luz lilás no material que poderia fazer efeito fotoelétrico com essas três luzes. Vocês estão vendo que o potencial de freamento aqui para o vermelho foi esse camarada, para o verde foi esse camarada, eu não sei qual que é o lilás aqui, vou chutar que é esse, e para o lilás foi esse camarada aqui, deixa eu ver se esse aqui é o lilás aqui, ó. Para o lilás é esse camarada aqui. Vocês estão vendo que o potencial de freamento ele mudou quando eu mudei a frequência da luz incidida na placa, tá certo? Então isso aqui também foi um resultado observado que ele ia contra completamente o que estava na teoria clássica, tá certo? Então tá. Então aí, em 1905 é esse sujeito do lado aqui, que você já deve ter ouvido falar nele, né? Esse sujeito aqui do lado publicou alguns artigos, ele pincelou várias coisas de física moderna, se não todas. Dentre eles, um artigo que ele tem o seguinte título: On an heuristic point of view concerning the production and transformation of light, que tratava do efeito fotoelétrico. Esse artigo tratava do efeito fotoelétrico. Um artigo muito bacana para ler. Os artigos desse camarada aqui, do Einstein, são artigos interessantes para ler. Mas a ideia desse artigo a gente tem que relacionar a DDP de freamento ou potencial de freamento, que eu estou chamando aqui de VF, usada para frear os elétrons. Então a gente tem que relacionar o potencial de freamento, que ele é usado para frear os elétrons, com a energia da luz incidente. Isso que ele queria. Ele queria relacionar o potencial de freamento com a energia da luz incidente, certo? A luz incidente, e aí a ideia dele foi, a luz incidente ela transfere certa quantidade de energia para os elétrons da placa. Até aí, clássico também era assim. E esses elétrons da placa eles saem com uma certa energia cinética, tá certo? Lá na simulação vocês viram que alguns elétrons eles saem aqui. Deixa eu diminuir essa bateria. Vocês estão vendo que alguns... Deixa eu diminuir esses camaradas aqui também para a gente ver melhor. Vocês estão vendo que alguns elétrons eles saem com maior velocidade e outros com menor velocidade, tá certo? Alguns elétrons aqui saem com maior velocidade, outros com menor velocidade e eles estão lá. Bacana, né? Então, olha só, a luz incidente transfere certa quantidade de energia para os elétrons da placa, que sai com uma certa energia cinética, desde que tenham energia para saltar da placa, porque a luz incidente ela tem que ter energia suficiente para pelo menos vencer a função trabalho do material. Para frear os elétrons usando a bateria, devemos usar um potencial VF, tal que a energia do elétron seja energia do elétron, é o cálculo lá da física 3, né? Carga vezes diferente de potencial, certo? Então, a energia do elétron é carga vezes energia de potencial. Ó, é carga vezes diferente de potencial, tá certo? Isso aqui é energia potencial do elétron lá da física 3, tá certo? Isso aqui é definição lá da física 3 mesmo. Então, vou ler de novo aqui. Para frear os elétrons, usando a bateria, devemos usar um potencial VF, tal que a energia do elétron seja a carga do elétron vezes a diferença de potencial. Se queremos zerar a fotocorrente, certo? A gente quer zerar a fotocorrente. Nós devemos frear os elétrons mais energéticos, porque os elétrons que saem com menos energia cinética, eventualmente eles vão parar ali no meio do caminho, dado que já tem algum potencial de freamento. Exatamente essa ideia aqui, ó. Alguns dos elétrons que saem com menor energia, eles eventualmente aqui eles podem vir a diminuir a velocidade deles aqui. Tá certo? Aqui eu já zerei. Deixa
Deixa eu colocar aqui, ó. Alguns elétrons aqui, ó, eles já vão parar aqui e já vão voltar, tá certo? Porque já tem uma certa diferença de potencial. Mas vocês estão vendo que tem uma corrente aqui. O que eu quero é zerar essa corrente. Para zerar essa corrente, eu tenho que mudar a minha diferença de potencial aqui, o meu potencial de freamento, tá certo? Então eu vou voltar aqui, ó. Para frear os elétrons usando a bateria, devemos usar um potencial tal que a energia do elétron seja a carga do elétron vezes o potencial de freamento. Se queremos zerar a fotocorrente, nós devemos frear os elétrons mais energéticos, porque se a gente zera o mais energético, se a gente freia o mais energético, significa que os menos energéticos já vão ter freado. E, portanto, o potencial de freamento deve ser, no mínimo, igual à energia cinética máxima por carga, tá certo? Porque aí eu estou fazendo, porque olha só, diferente de potencial é energia por carga, por isso que está esse por carga aqui. Então vou ler de novo aqui, ó. Se queremos zerar a fotocorrente, devemos frear os elétrons mais energéticos. E, portanto, o potencial de freamento deve ser, no mínimo, igual à energia cinética máxima. Ou seja, a energia cinética máxima dos elétrons, que é igual a meio de m V2, isso aqui é a velocidade máxima dos elétrons ao quadrado, isso aqui é igual à carga do elétron vezes a diferente potencial de freamento. Então a ideia aqui é essa, a ideia aqui que ele colocou foi, a energia cinética máxima dos elétrons que saem da placa tem que ser igual ao potencial de freamento, tá certo? Por carga aqui, né? Então olha só, a energia cinética máxima por carga tem que ser igual ao potencial de freamento. Que aí eu vou saber qual que é o potencial de freamento para frear o elétron mais energético. Essa aqui é a ideia. Bacana. Então, esse aqui eu repeti, né? Para zerar a fotocorrente, a energia cinética máxima tem que ser igual à carga do elétron vezes a diferente potencial de freamento. Então, dessa forma, por conservação de energia, então esse aqui é a conservação de energia basicona lá da Física 1, por conservação de energia, dado que a luz incidente tem energia, eu chamei de aqui de E-luz, a energia da luz é igual a E, tá certo? Esse E maiúsculo. Então, ó, por conservação de energia, dado que a luz incidente tem energia igual a E maiúsculo, nós devemos ter o quê? Que a energia do elétron mais energético, que eu estou querendo frear ele, que é justamente essa carga do elétron vezes o potencial de freamento, isso que tem que ser igual à energia da luz menos φ. Quem que é esse φ? É a função trabalho, é a energia utilizada para retirar o elétron da placa, tá certo? Então, olha só, se eu jogo energia, eu já gastei certa quantidade de energia para retirar o elétron da placa, o elétron saiu com uma certa velocidade. Se eu conseguir colocar uma diferença de potencial capaz de frear esse elétron que saiu com essa energia a mais, porque olha só, essa energia cinética a mais é justamente o quê? A energia incidida menos a energia gasta para tirar o elétron. É conservação de energia básica isso aqui, tá certo? Então olha só, a gente tem aqui ó, a energia cinética máxima do elétron, que vai ser o que eu quero frear. Isso aqui é igual ao quê? É a energia da luz incidente menos a função trabalho, que é a energia necessária para tirar o elétron da placa, certo? Então esse φ aqui é a função trabalho, tá certo? É a energia necessária para retirar um elétron que depende de cada material. A grande questão era que na teoria clássica, a energia da luz incidente era proporcional à intensidade da luz, a intensidade ao quadrado. A energia da luz era proporcional à intensidade ao quadrado da luz. E isso era totalmente incompatível com os resultados observados. A gente viu isso na simulação, tá certo? E isso, para quem for fazer laboratório de física moderna, vocês vão ver isso acontecendo lá, tá certo? No equipamento lá da Páscoa. Vocês vão ver isso lá acontecendo. Então o Einstein, o que ele fez? Ele usou a hipótese de Planck, só que ele foi um passo a mais, e esse passo a mais é genial. Ele usou a hipótese de Planck, onde a radiação eletromagnética consistiria em pacotes. Ele chamou de quanta de energia, tá certo? Então o Planck estava falando de pacotes, essa palavra quanta já estava sendo utilizada, mas o Einstein utilizou isso de quanta de energia, ou quanta de luz, tá certo? E ele falou que a energia da luz incidente, que é esse Ezão, ela vai ser igual a H vezes a frequência da luz incidente, tá certo? Ou seja, a luz vai vir em pacotes. Nessa simulação aqui a gente pode, inclusive, colocar a luz como sendo em pacotes. Deixa eu só achar ela aqui. Show fotos. Olha, a gente pode colocar a luz como sendo em pacotes. Isso aqui a gente já está chamando isso aqui de fóton. Fóton seria essa partícula de luz, desse objeto que a gente chama de luz, tá certo? E aí vocês estão vendo que a intensidade da luz ser alta significa que eu estou mandando um número maior desses pacotes de luz, tá certo? Desses pacotes de energia. Eu vou manter aqui na intensidade, na luz aqui, para ficar melhor para a gente enxergar. Então ele usou a hipótese de Planck, onde a radiação eletromagnética consistiria em pacotes
de energia, e ele chamou de quanta de energia, e essa energia era igual a H vezes T. E aí vamos ver o que ele fez, né? Então vamos ver. A conta é muito simples, Então um resumo aqui, né? Potencial de freamento é igual a igual a energia cinética máxima dividido pela carga. Então potencial de freamento é igual a energia cinética máxima dividido pela carga. Por conservação de energia, a gente tem que essa energia cinética máxima é igual à energia cinética da luz incidente menos a função trabalho, tá certo? A energia cinética máxima dos elétrons, que vai ser igual ao potencial de freamento por carga, certo? E a hipótese de Planck-Einstein, aí aqui já começou a se chamar de hipótese de Planck-Einstein, é que a energia da luz emitida é igual a H vezes Ni, H vezes a frequência da onda, certo? Então, quando a gente junta essas informações, a gente tem o quê? Eu só vou substituir esse luz aqui, ó, eu vou substituir por esse camarada aqui, tá certo? Então, eu tenho que a carga do elétron vezes o potencial de freamento é igual a Hni menos Φ, tá certo? Se eu passo essa carga do elétron dividindo aqui para todo mundo, se eu divido tudo pela carga do elétron, eu tenho que o potencial de freamento é igual a H dividido pela carga do elétron vezes a frequência menos a função trabalho dividido pela carga do elétron. Esse aqui é o resultado de Einstein para o efeito fotoelétrico. E isso aqui é brilhante. De tão simples é brilhante, tá certo? É brilhante, é genial. Vamos ver o que ele resolveu com isso aqui tudo, né? Se a luz não tivesse uma frequência mínima, não teria energia para retirar um elétron da placa, para vencer Φ. Porque, olha só, se esse potencial de freamento aqui tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero, certo? Ele tem que ser maior ou igual a zero, esse camarada. Então, olha só, se essa frequência da luz aqui não for suficiente para esse resultado aqui ser maior ou igual a zero, significa que não vai haver efeito fotoelétrico. Então, se a luz não tivesse uma frequência mínima, não teria energia para retirar um elétron da placa ou para vencer a função trabalho, tá certo? A intensidade da luz está relacionada à quantidade de quanta que a luz possui e não a energia do feixe. Isso a gente viu quando eu coloquei aqui essa simulação com os fótons, a gente viu isso. Quando eu diminuo a intensidade aqui, eu estou mandando poucos quanta de energia. Quando eu aumento a intensidade, eu estou mandando muitos quanta de energia. Então a intensidade da luz está relacionada à quantidade de quanta que a luz possui, não a energia do feixe. Os elétrons eles absorvem ou capturam, eu estou colocando tudo muito entre aspas aqui, mas os elétrons, porque até então está tudo muito fenomenológico, os elétrons eles absorvem ou capturam um quanta de luz inteiramente e, portanto, o problema da duração do efeito também está resolvido. Por quê? Porque a luz bate lá, na hora que o fóton bate, se ele tiver energia suficiente, o elétron pega ele e já pula de uma vez. Tá certo? É como se fosse um Pac-Man pegando lá com as bolinhas. A ideia é fenomenológica, não é isso, mas fenomenológico a ideia é isso. A ideia é que a luz bate lá, na hora que bate o elétron já absorve, já pula de uma vez. Tá certo? E quanto maior a frequência, maior a energia necessária para frear os elétrons. Então ele resolve os problemas todos porque quanto maior a frequência que dá luz incidente, maior vai ser esse VF para frear os elétrons, tá certo? Porque maior vai ser a energia que a luz está incidindo na placa, tá certo? Então ele resolve todos os problemas. Por quê? Porque para esse camarada aqui que tem a mesma frequência, para esse gráfico que tem a mesma frequência, o potencial de freamento é o mesmo. O potencial de freamento aqui vai ser o mesmo. Esse camarada aqui, ó, é justamente o potencial de freamento. Ele vai ser o mesmo por quê? Porque a frequência é a mesma. Se a frequência é a mesma, se você voltar aqui, ó, se o Ni é o mesmo, o potencial de freamento é o mesmo. Não muda nada, porque o Φ vai ser igual, H e E são constantes. Então o potencial de freamento é igual. E se a gente muda a frequência, quanto maior a frequência, ou quanto menor o comprimento de onda, que é o gráfico da simulação, maior vai ser o potencial de freamento. Se vocês voltarem aqui, ó, se eu coloco aqui uma frequência mais alta, o potencial de freamento ele vai ser maior. Então ele resolve esses dois gráficos aqui de uma maneira muito simples e muito bonita, tá certo? E além disso, o Einstein ele propõe uma forma de medir essa constante H, a constante de Planck, tá certo? Ele propõe essa forma, ou seja, ele vira e fala assim, ó, faça um gráfico da diferença de potencial de freamento por frequência, tá certo? E lá na simulação a gente fez isso também, que é coisa vocês voltam no vídeo ou pega a simulação para fazer. E faz isso para vários materiais, então eu tenho aqui material 1, material 2, material 3. Se a gente pega a formuleta do Einstein, a gente tem que o potencial de freamento, ele é uma função linear da frequência, tá certo? Se eu pego para vários materiais diferentes, porque esse φ aqui, ó, ele depende de cada material. Só que vocês estão vendo que a inclinação da reta é a mesma, a inclinação é sempre H sobre E.
tá certo? Então, se eu conseguisse fazer esse gráfico aqui, eu sabendo a carga do elétron, eu ia saber qual que é a constante de Planck, tá certo? Com esse experimento aqui. E vocês estão vendo que para cada material eu tenho aqui um coeficiente aqui linear, aqui diferente. Eu tenho onde que ele vai bater aqui no eixo Y, vai ser diferente, porque esse φ vai mudar, tá certo? Então, para cada material, eu vou ter aqui um deslocamento dessa reta, mas a inclinação é a mesma para todas essas retas, né? Então, bacana, né? Aí vocês pensam assim, mas isso aí foi feito? Isso não só foi feito por um tal de Millikan. Esse resultado do Millikan, eles têm, foi de 1916, ele tem várias críticas com relação a esse resultado, só que isso já foi repetido hoje em dia, e o resultado do Millikan tem algumas críticas, mas só que isso já foi repetido depois, e tá muito de acordo com o resultado experimental e a teoria, tá certo? E vocês estão vendo que o resultado do Millikan está aqui, ó. Esse aqui é do artigo do Millikan. Esses pontinhos aqui são resultados dele, tá certo? E ele obteve um valor para a constante de Planck desse aqui, ó, 6,56 vezes 10 a menos 27. E eu coloquei aqui na unidade certa, 10 a menos 27 erg segundo, essa unidade maluca que ele usou. E a constante de Planck, o resultado atual, atualmente aceito para a constante de Planck nessa mesma unidade, é 6,62 vezes 10 a menos 27. E aí vocês estão vendo que isso aqui foi um resultado tão bom, mas tão bom, que rendeu o Nobel para o Einstein em 1921. Ele não recebeu o Nobel pela relatividade, ele recebeu o Nobel pelo efeito fotoelétrico, pela teoria dele do efeito fotoelétrico. Tá certo? Então, fica assim, ficou muito maior, esse vídeo ficou muito maior do que eu queria, mas eu vou deixar assim mesmo. Eu fiquei muito tempo naquela simulação. Seria interessante vocês voltarem naquela simulação. O interessante aqui para vocês notarem esse aqui é mais um fenômeno, a gente já tinha estudado a radiação de corpo negro, é mais um fenômeno que utiliza a radiação eletromagnética composta por pacotes de energia. E esses pacotes de energia aqui já foi chamado de quanta de energia. Esse pacote de energia bate na placa, o elétron absorve essa certa quantidade de energia e ele pula na placa e ele pode gerar uma corrente nesse circuito. E isso tem muita aplicação hoje em dia. Fica assim, ficou muito maior do que eu queria esse vídeo, me perdoem. Um grande abraço, falou!